a estar na sua presença nessa noite, diante da mesa do Senhor. Hoje pela manhã, na nossa lição da escola dominical, nós pudemos ouvir, tratar do que é verdadeiramente um culto segundo a orientação da palavra de Deus, os elementos que contém o culto, os princípios que a Bíblia nos ensina de como devemos nos achegar a Deus. E um desses elementos presentes no culto do Novo Testamento era a mesa do Senhor. Quando toda a comunidade era convidada a adorar a Deus e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Isso que cantamos aqui. Sabemos que Ele vivo está, Ele ressurgiu. E essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão de nos reunirmos para adorar o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que nos redimiu, que enviou o seu Filho para pagar o preço pela nossa culpa e pelos nossos pecados naquela cruz. É em nome dele que nós estamos aqui nessa noite. É em nome dele que eu lhe convido a baixar sua cabeça e a falar com esse Deus maravilhoso nesse momento agora. Pai de amor e de misericórdia, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa noite aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, juntos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, aqueles que foram alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Estamos, pois, aqui nessa noite para bendizer o Senhor pela nossa salvação, pelo preço que foi pago pelos nossos pecados na cruz. Estamos aqui, Senhor Deus, para adorar o teu nome, cantar teus louvores, falar das tuas maravilhas. Estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, para reconhecermos quem tu és e o que nós somos, para chegar diante do Senhor com o coração quebrantado, para confessar ao Senhor a nossa pecaminosidade. Como, Senhor Deus, somos inadequados diante de um Deus santo e glorioso como tu. Como, Senhor Deus, nos chegamos diante do Senhor confessando essa pequenez, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e derrame sobre nós o sangue do teu Filho, nos lave dos nossos pecados, lave o nosso coração, Senhor Deus. Tu que sondas e nos conhece, veja se há em nós caminhos maus, para que possamos chegar diante do Senhor quebrantados e confessando as nossas culpas e pecados, para receber do Senhor graça e perdão, e estarmos diante da tua presença sem culpa, com alegria de alma e de coração, celebrando a tua salvação, Senhor. É nesse mesmo espírito que nós consagramos ao Senhor o que somos, o que temos, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, com alegria de alma e de coração. E também temos a expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração. Tu conheces, ó Senhor Deus, a nossa vida. Sabes, ó Pai amado, como chegamos aqui nesse lugar, as aflições da nossa alma, as coisas que perturbam a nossa mente, o nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, traga nessa noite refrigério a cada coração aqui presente. Traga nessa noite, Senhor Deus, a tua palavra para nos alimentar de acordo com a nossa necessidade. Conforta-nos, exorta-nos, consola-nos, reanima-nos, reaviva a nossa vida e o nosso vigor diante do Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor Deus, nesse momento de culto. E fale ao nosso coração pela tua palavra. É o nosso desejo, a nossa oração, no nome e por amor de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem, juntamente comigo, abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos de 14 a 16.
Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nessa noite, através da sua palavra. O apóstolo Paulo encerra uma sessão da carta que ele escreveu a Timóteo, pastor em Éfeso, ministro do Evangelho, discípulo seu, homem a quem Paulo tinha com grande carisma, homem que Paulo tinha no coração, pessoa que amava o Senhor, do qual Paulo colocou sob a responsabilidade de cuidar da igreja ali em Éfeso, depois de perceber alguns problemas específicos na vida da igreja. E ele então, concluindo essa primeira sessão da carta, conclui dizendo o seguinte a Timóteo: eu escrevo-te estas coisas, para que, se eu tardar, pois eu espero ir te ver em breve, mas se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E essa casa de Deus, Paulo não está se referindo aqui a construções, Paulo não está se referindo aqui a templos construídos de alvenaria ou de madeira, ou seja lá o que for. Nós temos plena consciência que em todo o Novo Testamento a igreja não se reunia em locais físicos. Até ao quarto século ela não teve esse conforto. Aprendemos hoje pela manhã aqui com vocês, quando tratamos da lição da escola dominical, que Deus não está preocupado em locais, em lugares, em espaço físico, que a igreja deve adorar a Deus independentemente de local, que o que santifica, o que faz Deus se agradar do coração do seu povo, da vida do seu povo, do culto prestado, é o que se vai na nossa alma e no nosso coração. É um povo santo, a edificação de Deus, a igreja de Cristo. Essa é a casa de Deus. Na quinta-feira, nos nossos estudos de discipulado, nós tratamos exatamente sobre isso, né? Sobre que a vida do crente é habitação de Deus, que não é mais como o Antigo Testamento, que Deus estava na representação do tabernáculo ou do templo, que para Deus agora, nessa nova dispensação, não são lugares que simbolizam a santidade da presença de Deus, mas é a vida do seu povo, a igreja, que o Espírito Santo que antes habitava no meio do povo, passa agora a habitar dentro do coração de cada cristão, de cada crente. E por isso nós nos tornamos, diz Paulo, santuário de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, vocês são habitação de Deus, casa de Deus, Ele habita em vocês. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, tratando de corrigir questões de imoralidade, Paulo diz: como você pode pegar o seu corpo, que é santuário do Espírito, e se juntar a uma meretriz? Como pode isso? É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta à igreja, diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca, porque ele é a habitação do Espírito. O apóstolo Paulo, quando usa essa expressão aqui, casa de Deus, não está pensando no espaço físico, está pensando no que ele mesmo diz, né? A igreja do Deus vivo, o povo de Deus, o ajuntamento solene
do povo de Deus. Ali, na casa de Deus, lugar santo, onde Deus então se agrada da vida e do culto prestado pelo seu povo. O apóstolo Paulo aqui então escreve a Timóteo, dizendo que a razão pelo qual ele escreveu essas coisas de como no coração das pessoas, como, em consequência disso, eles deveriam assumir o papel de líderes, como seguir o exemplo desses homens, de interceder, de orar e de ter a consciência que é através das orações que Deus pode mudar realidades na sociedade, no convívio, na perseguição que a igreja estava sofrendo. É nesse intuito que o apóstolo Paulo orientou a função dos homens, a função das mulheres na igreja, coisas que estavam confusas ali em Corinto por causa das influências do mundo pagão, do mundo gentílico religioso. Paulo havia dito a Timóteo que a razão pelo qual ele deixou Timóteo ali, basicamente ou prioritariamente, era para que ele pudesse advertir, exortar certas pessoas que não ensinassem o que não devem, por intenção de atrair a atenção dos discípulos sobre si. Ele tem preocupação de que Timóteo promova, instrua a igreja a eleger, a escolher pessoas para o pastorado, para o cuidado pastoral, pessoas com características de irrepreensibilidade na vida familiar, na vida relacional, na vida social, na vida espiritual, na vida com relação à palavra, para que a igreja pudesse ser bem solidificada e bem orientada e bem fundamentada na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo instrui a igreja a eleger diáconos para cuidar da vida da igreja, das necessidades da igreja, para assistir aos santos, para permitir que os presbíteros pudessem então se dedicar à função de ensino e da oração, para que eles pudessem então socorrer os necessitados da igreja. E então Paulo, depois de dar todas essas orientações, disse: Timóteo, a minha intenção é essa, de te instruir para que você fique ciente e ensine a igreja de como ela deve proceder na casa de Deus, no convívio do Senhor. Essa igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, a comunidade dos santos, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é pilar, ela é fundação. É isso que Paulo está dizendo. A igreja é pilar e fundação, é coluna e baluarte da verdade. O mundo conhecerá a verdade através da proclamação que foi confiada à igreja. É por isso que ela deve ser bem ajustada, é por isso que ela deve ser bem orientada por líderes segundo o coração de Deus, por diáconos que servem segundo os dons que Deus lhe deu, e a igreja é assistida e goza paz. É por isso que Paulo escreve a Timóteo, para corrigir aquilo que ele percebe estar confuso na vida da igreja. E no versículo 16, ele diz que de fato, essa verdade que a igreja guarda, essa verdade que é anunciada ao mundo, é um mistério glorioso, grandioso, pelo qual nós hoje à noite, como igreja, estamos sendo convidados a celebrar. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, expõe esse mistério, anuncia esse mistério, convida você a experimentar na sua vida pessoal e relacional com Deus, como na sua vida comunitária, esse mistério, o mistério da piedade, diz Paulo. E o mistério da piedade é Cristo Jesus, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos,
foi pregado e anunciado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. E Paulo aqui, ele traz à mente uma canção, porque isso era um cântico da igreja. É um cântico também que nós conhecemos, ou talvez alguns conheçam. Certamente não era com a mesma música que nós cantamos hoje, que eles cantavam na época. Mas Paulo está citando uma poesia, um cântico comum à igreja da sua época, que fala das maravilhas de Cristo Jesus, desse mistério da piedade que estava oculto aos homens no passado e que agora fora revelado, fora evidenciado, fora manifesto. Aquele que foi manifestado na carne, o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, que assumiu forma humana, que, como o apóstolo João declarou, nós vimos a sua glória, nós apalpamos ele, nós pegamos nele, ele habitou entre nós, viveu conosco. O Deus glorioso, o Filho de Deus, assumiu forma humana e foi manifestado na carne, e foi justificado em espírito. Ele morreu na cruz, ele pagou o preço na cruz, ele veio a este mundo exatamente enviado pelo Pai para executar o plano do Pai para resgatar a humanidade, para resgatar o ser humano. Ele foi manifestado na carne e foi justificado no Espírito ou em Espírito. Ele alcançou de Deus a graça por ter cumprido o propósito na cruz. Ele foi aquele que declarou ao Pai: está consumado, Pai, está feito. Realizei a obra que o Senhor me chamou a realizar, que o Senhor me enviou a realizar, paguei o preço, e os homens agora podem ser salvos, podem ser libertos do jugo da condenação, do juízo sobre eles. É esse Jesus que entrega à sua igreja, ao seu corpo, essa magnífica tarefa e essa magnífica missão de fazer discípulos, de tornar pessoas ímpias, pecadoras, perdidas, rebeldes contra Deus, em discípulos, em seguidores de Jesus, porque a igreja tem a verdade, ela é coluna e baluarte da verdade, ela é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a detentora dessa mensagem salvadora, que pode resgatar a vida de uma pessoa perdida e torná-la filho de Deus. Ela tem essa mensagem nela, e esse mistério da piedade é magnífico. Esse Jesus confiou à igreja exatamente porque ele alcançou, através da sua obra na cruz, toda a autoridade, e aí ele diz isso à igreja: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Com base nisso, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí o texto diz que esse Cristo, esse Filho de Deus, que assumiu forma humana, que foi exaltado espiritualmente na cruz pela obra que realizou, foi contemplado ou assistido pelos anjos em toda a sua majestade, em toda a sua obra. Parece-me que o texto traz essa expectativa de que o mundo angelical olhava pasmado o Filho de Deus, abrindo mão da glória, assumindo forma humana, reduzindo-se à condição de homem, morrendo numa cruz, saindo vitorioso da morte. E os anjos contemplaram, os anjos de Deus, e os anjos caídos contemplaram isso, surpresos, pasmados. Ele foi contemplado por anjos. Ele foi pregado entre os gentios pela igreja. Ele foi crido no mundo. O evangelho já havia se espalhado por todos os lugares do mundo de então, do mundo romano, daquele mundo conhecido. Quando Paulo escreve essa carta, já se finda o momento das viagens missionárias, da plantação das igrejas. A Galácia já tinha sido alcançada na primeira viagem missionária. A Macedônia já tinha sido alcançada na segunda viagem missionária, e a Acaia. A Ásia Menor já havia sido alcançado na viagem missionária.
a Península Ibérica, a Itália já havia sido alcançada pela igreja. Paulo tinha expectativa de chegar à Espanha, que era o limite do mundo civilizado, ou do Império Romano, ou do domínio romano. O mundo ouviu essa mensagem pregada entre os gentios. Ele foi crido no mundo, em todos os lugares onde a igreja se estabeleceu, pessoas aceitaram a Cristo e creram nele como seu Salvador pessoal e Senhor de suas vidas. E ele foi não só manifesto na carne, não só justificado em espírito, não só contemplado por anjos, não só pregado entre os gentios, não só crido no mundo, mas foi recebido na glória, recebido juntamente com o Pai, lá na glória. Após a sua ressurreição, ele sobe aos céus e é celebrado e senta no trono, está lá assentado no trono, de onde há de vir um dia para julgar o mundo. Reina soberano sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo, então, está escrevendo a Timóteo, para que Timóteo possa anunciar à igreja e fazer com que a igreja anuncie essas verdades ou se encante com esse mistério da piedade. E nós nessa noite somos convidados a nos achegarmos diante da mesa do Senhor, que é exatamente, segundo o próprio Cristo ensinou aos discípulos, o anúncio de todas essas verdades aqui, a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus está aqui. É aqui que nós celebramos o Cristo manifesto em carne. É aqui que nós celebramos a sua morte na cruz, o seu sacrifício por nós. É aqui que nós celebramos a sua justificação em espírito, porque ele recebeu do Pai o agrado pela obra que realizou. É aqui que os anjos contemplam a obra dele. É aqui que a igreja anuncia essas verdades ao mundo. É aqui que a gente celebra a ressurreição de Cristo e a sua glorificação com o Pai. E eu gostaria de que todos nós tivéssemos a consciência disso. Que todos nós aprendêssemos a trabalhar o nosso coração com relação ao que significa um culto a Deus. Que não é um mero ato litúrgico, que não é a reunião de pessoas para ouvirem um pregador, ou que não é uma reunião de pessoas para celebrarem e renovarem as suas alegrias. Nós vimos hoje pela manhã no nosso estudo de escola dominical que o espírito religioso está dentro de cada homem. Porque Deus colocou dentro de cada homem a eternidade, quando colocou no homem a sua imagem e semelhança. Que o pecado estragou isso, e que o homem agora, ele tateia religiosamente para poder aliviar a sua consciência, porque ele tem necessidade do sagrado. Mas ele não conhece a esse Deus. Ele não mais tem comunhão com esse Deus, porque o pecado estragou isso. E toda a ação de culto que esse homem pode prestar a Deus, ela é defeituosa, por causa da queda e do pecado. E por isso Deus revela-se na sua palavra, para orientar o homem como chegar-se a Ele e agradá-lo. É por isso, e por esse sentimento de que o sagrado habita o coração de todo homem, que a eternidade está no coração de todo homem, e agora isso não serve para ajudá-lo, serve mais para prejudicá-lo, porque toda a expressão de culto dele agora é distorcida e é idólatra. Deus então se revela para instruir ao homem de como ele deve cultuá-lo e agradá-lo. E a palavra de Deus então, como afirma os reformadores, se torna mais uma vez a nossa única regra de fé e prática nesse aspecto. É dela que nós temos que buscar a orientação. Enquanto nós refletimos hoje pela manhã nessa questão, pegando o melhor exemplo bíblico do que significa esse espírito
religioso no coração de todo homem e da distorção que isso pode se apresentar ou manifestar-se, é aquele exemplo clássico, claro, de Gênesis capítulo 4, onde Caim e Abel se chegam diante de Deus para prestar um culto. Onde Caim, com esse espírito e necessidade de se chegar a Deus, mas vai por um caminho de autonomia, um caminho de rebeldia e de não submissão e obediência ao que foi a tradição oral, ao que Deus revelou ao homem. E ele pega um outro caminho, e por isso Deus diz a ele que não receberia o seu culto, porque não agradaria a Deus. E chama ele ao arrependimento, a proceder bem para ser aceito. E Abel, por sua vez, obedeceu ao que conhecia e ao que recebeu dos seus pais como verdade. A palavra de Deus nos dá a orientação necessária para que a gente possa cultuar e celebrar a Deus como Ele quer ser celebrado e como Ele quer ser adorado. E nessa noite eu gostaria de que vocês, cada um de vocês, sabendo muito bem quem Deus é, sabendo muito bem o que nós somos, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se chegar a Deus em oração agora, a colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Eu não conheço o que se passa na tua vida particular, nem no teu coração, mas tem uma pessoa que conhece muito bem, Deus. Ele sabe das suas dores, das suas aflições, das dificuldades que você enfrenta na vida. Ele conhece as tuas necessidades, mas Ele também sabe dos nossos pecados, das inclinações da nossa alma, dos desejos que permitimos no nosso coração, da conduta da nossa vida fora dos portões disso que nós chamamos templo. Deus conhece todas as coisas. Mas nessa noite, Ele te convida a colocar diante dEle, da mesa do Senhor, toda a tua vida, teus pecados e tuas dores. E eu gostaria de que você pudesse se chegar a Deus. Se você tem vivido uma vida que a tua consciência te acusa, que é uma vida em desacordo com a vontade de Deus, Deus te chama nessa noite ao conserto. Deus te chama nessa noite à confissão. Deus te chama nessa noite a arrependimento. Deus quer derramar sobre você o sangue do seu Filho, quer renovar o seu vigor e a sua vida espiritual, quer fazer com que você saia daqui diferente de como você entrou, com a vida transformada, quer fazer com que você saia daqui alimentado com o seu corpo, que foi partido na cruz por você, e com o seu sangue, que foi derramado na cruz por você, do qual o pão e o cálice de vinho representam bem. Ele quer nessa noite que a sua vida seja renovada. Ele quer nessa noite, você que está cansado e sobrecarregado pelos problemas e dificuldades da vida, que você saia daqui aliviado e descansado no Senhor. Ele quer renovar o seu ânimo, a sua vida. E essa noite é uma noite onde Ele convida a sua igreja a cultuar o seu nome e a celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte. A Reforma Protestante tratou muito essa questão da mesa do Senhor. A Reforma Protestante teve compreensões distintas até poder entender e compreender bem e anunciar bem o que significa a mesa do Senhor. Desde a concepção católica medieval de que o sacerdote tinha poderes sobre si de transformar pão em corpo do Filho de Deus, rejeitada pelos reformadores, até a concepção luterana de entender que o pão de fato era literalmente o corpo de Cristo e que o cálice de sangue era literalmente o seu sangue, o cálice de vinho era literalmente o seu sangue. E Lutero defender esse princípio, essa compreensão, essa interpretação, pelo fato de Cristo ter afirmado que o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então ele entendia isso, a presença
de Cristo na mesa, na ceia, alimentando o seu povo. Os reformadores, Zwinglio, afirmava que Lutero estava interpretando literalmente que aquilo era mero símbolo, que o pão e o cálice de vinho simbolizava o corpo e o sangue de Jesus, o seu sacrifício. E esvaziou um pouco o conteúdo do significado. E então os reformadores da linha de Genebra, Calvino, nessa discussão, diz que Lutero tem uma compreensão correta da presença de Cristo, singular, diferente, para abençoar o seu povo e alimentar o coração do seu povo. E que Zwingli também tinha uma perspectiva correta de entender que não era literal a presença de Cristo. Mas como equacionar isso? Ele está de fato presente na mesa, mas aquilo não é um mero ato simbólico de culto ou litúrgico. E Calvino então entende que a presença de Cristo ela é espiritual, ela é mística, e usa essa expressão. Ele está presente sim, não fisicamente, mas está presente de forma singular, de forma especial, de forma a que nós não devemos nos aproximar da mesa do Senhor, como ele então faz lembrar Paulo, de forma negligente, sem discernir o que estamos fazendo e participando. Porque quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe juízo para si. Então, é como se Calvino dissesse a Zwinglio, não é mero símbolo, Zwinglio. E como dissesse a Lutero, Lutero ele não está presente fisicamente, mas ele está presente. E é esse mistério da piedade que Paulo aqui se refere. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. É esse Deus que nos convida a nos alimentarmos dele nessa noite. É esse Deus que nos convida a chegarmos quebrantados diante da sua mesa e oferecer a ele o nosso culto, nossa gratidão e receber dele renovo espiritual para revigorar a nossa vida e sairmos daqui diferente de como entramos. Eu gostaria, pois, de convidá-los à oração nesse momento agora, a se chegar diante do seu Deus nesse momento agora, a acertar, se algo precisa ser acertado na sua vida com o seu Deus, nesse momento agora, a orar a Deus e colocar sobre Ele todos os seus pesares e dores, nesse momento agora, e pedir que Ele possa trazer ao seu coração sua graça, sua paz, sua presença, e você poder se alimentar do pão e do vinho, e ser de fato revigorado na sua vida espiritual. Vamos orar a Deus, ore a Deus nesse momento agora, meu querido. Chegue-se ao Senhor, e Ele se chegará a você. Clame ao Senhor, e Ele ouvirá a tua voz. Peça ao Senhor misericórdia, e Ele derramará sobre sua vida misericórdia nessa noite. Confesse a Deus o seu pecado e culpa, e você será aliviado e perdoado, e purificado do seu pecado e culpa. Ó Pai, como é bom poder chegar diante do Senhor e da Tua mesa. Como é bom poder ser povo de Deus, igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Como é bom, Senhor, poder estar aqui nesse momento juntos e ter a liberdade de abrir a nossa alma, o nosso coração diante do Senhor, para confessar ao Senhor o nosso pecado e culpa, para derramar diante de Ti as nossas dores, o pesar da nossa vida, aquilo que inquieta e incomoda o nosso coração. Ó meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo reunido aqui nesse lugar Tua graça e Teu favor, Senhor. Visita-nos com Teu Espírito nesse momento agora. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Quebrante o nosso coração na Tua presença e alimente a nossa alma de Ti mesmo, Jesus.
É o que nós te pedimos em nome do Senhor amado. Amém, Pai querido. Amém.